Eu vou falar um pouco hoje sobre a PEC das domésticas, mas mais tratando um pouco do histórico dessa importante decisão dessa Casa e, ao mesmo tempo, do projeto que vai regulamentar esta importante proposta já aprovada pela Comissão Mista e que vai agora ser analisada, apreciada e votada aqui pelo plenário. Senhor presidente, esta luta iniciou há muitos e muitos anos, mas eu poderia buscar um marco na Assembleia Nacional Constituinte e dizendo que há 25 anos atrás, durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, em 1997 e 1988, nós debatemos amplamente esse tema. Estamos falando, repito, da PEC das domésticas, promulgada agora em abril pelo Congresso Nacional. Na semana passada, dando continuidade ao processo, a Comissão Mista do Congresso Nacional aprovou a regulamentação de alguns direitos que estavam em suspenso na própria chamada PEC das domésticas. O texto de autoria da Comissão Mista é relatada pelo senador Romero Jucá e vai ser encaminhado ao plenário, creio eu, esta semana, ou mais tardar a semana que vem. Creio que muito breve mesmo, esse plenário vai aprovar o que falta para assegurar às empregadas domésticas desse país os mesmos direitos dos outros trabalhadores, baseado no princípio da PEC aqui votada por unanimidade por todos nós. Senhor presidente, antes de comentar os pontos do texto apresentado pelo relator, senador Romero Jucá, traço aqui um pequeno histórico desta caminhada. Senador Jorge Viana, a bancada de deputados do PT na Constituinte 88 é composta por esse senador que vos fala, por Benedita da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, Olívio Dutra, Virgílio Guimarães, José Genuíno, Paulo Delgado, Vladimir Palmeira, Irma Passoni, Eduardo Jorge, Gomercindo Guilhomem, Luiz Cusquem, João Paulo Vasconcelos, Plínio Arruda Sampaio, Florestan Fernandes e Vitor Boas. Grande Florestan Fernandes, que não está mais junto de todos nós, foi um dos grandes lutadores da Constituinte. Um socialista fiel às suas origens, do início ao fim da sua vida. Lá estavam também outros homens públicos de outros partidos do mais alto quilate. Poderia lembrar aqui de Ulisses Guimarães, que foi o super-presidente da Constituinte, um gigante, de Mário Covas, que, sem sombra de dúvida, exerceu um papel fundamental, Jarbas Passarinho, que liderava um outro bloco, mas era um homem de diálogo durante a Constituinte, a Mauri Miller, que já perdemos, não se encontra mais junto a nós todos, e também o grande Floriciano Paixão, ambos gaúchos que já faleceram. Fui integrante, senhor presidente, da Subcomissão de Direito dos Trabalhadores e Servidores. Fiquei responsável pela bancada do nosso partido, depois que Lula e Olívio, num gesto de grandeza, abriram para mim que eu ficasse responsável para apresentar a proposta do direito dos trabalhadores e servidores na Constituinte. Claro que isso fiz, ouvindo a bancada, ouvindo o movimento sindical brasileiro, enfim, os movimentos sociais. Integrei a Comissão da Ordem Social. Ali estavam os parlamentares responsáveis pela consolidação dos trabalhos das subcomissões do direito dos trabalhadores e dos servidores. Fiz parte, assim, da Comissão de Seguridade Social, que coordenou
grande parte dos avanços no mundo dos trabalhadores, da área pública, da área privada, dos aposentados e pensionistas na Carta Maior. Foi uma luta ferrenha, mas ali conseguimos assegurar redução da jornada de trabalho de 48 para 44, salário-desemprego, seguro-desemprego, o salário mínimo com uma redação decente, insalubridade, periculosidade, estabilidade em alguns setores, lei de greve, enfim. Ali estão quase uma centena de direitos que conseguimos cravar no texto da Carta Magna. Levantamos também, lá já, a bandeira do direito dos trabalhadores domésticos. Apresentei o PL 1163 em 1988, com o objetivo de garantir benefícios como a licença gestante, licença paternidade, férias com mais 1/3, jornada de trabalho de 44, salário mínimo unificado, bem como a integração do empregado doméstico ou a empregada na Previdência Social em toda a sua amplitude, como também o Fundo de Garantia e, naturalmente, o Seguro-Desemprego. Outro projeto de lei de nossa autoria foi o número 830, de 1988 também, que dispõe sobre a proteção do trabalho do empregado doméstico e da outras providências. Outro de nossa lavra foi o 1413, de 1988, que dispõe que o salário mínimo pago em dinheiro não será inferior nunca a 90% do salário mínimo nacional, porque, como a desculpa do chamado salário in natura, contribuição para a Previdência, fazia com que o empregado doméstico perdesse quase que 20% daquilo que teria de direito. Então, nesse projeto, eu assegurava que ele não poderia receber em dinheiro menos que 90% do salário mínimo nacional unificado. Aplicando os dispositivos empregados domésticos, não poderiam ter descontado mais de 10% do seu salário a título de fornecimento de tributos, contribuições ou a chamada in natura, que descontaria uma parcela do seu salário. Senhor presidente, a defesa do direito dos trabalhadores domésticos continuou sempre, até hoje, faz parte da vida de todos aqueles homens e mulheres que defendem os direitos humanos. É uma peleia justa e hoje estamos vendo ela consagrada. Em 1996, apresentei o PL 2289, que dispõe sobre o recolhimento das contribuições sociais e dos encargos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho doméstico e sobre o abatimento na declaração do ajuste anual do imposto de renda de pessoas físicas, dos gastos com trabalho doméstico e outros. Com isso, eu simplifico num único documento, tanto para o empregador deduzir o imposto de renda, como as contribuições de fundo de garantia e de previdência da correspondente empregada ou empregado. Apresentamos também o projeto de lei 2408 de 2000, que autoriza a dedução do imposto de renda das despesas com empregadas domésticas. Já o projeto de lei 3.082 de 2012 dispõe sobre o sistema especial de inclusão previdenciária para os trabalhadores de baixa renda, para aqueles que, sem renda própria, se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Lembro aqui o projeto de lei 2.388 de 2011, que tem por objetivo assegurar procedimento único e simplificado de inscrição de empregados domésticos junto aos órgãos públicos. Enfim, nós temos um histórico de defesa de todos os trabalhadores, sejam eles da área pública, da área privada, doméstico ou não. A nossa origem é essa. Nós somos oriundo do movimento sindical e a nossa vida é a busca de melhores condições de vida e de direitos para todos. Senhor presidente, mas faço questão de destacar aqui que a grande musa, a grande vedete, a grande articuladora de uma luta em prol dos trabalhos domésticos tem nome
tem história e tem origem. É a deputada Benedita da Silva. Me lembro de um de seus discursos em defesa das domésticas, e ela dizia na tribuna da Câmara dos Deputados: sou negra, meu nome é Benedita da Silva, sou doméstica e sou bonita. Nunca vou esquecer isso. E, de fato, a Benedita, além de bonita, é simpática. Ela mostrava aquele discurso dela que cada um deve ter orgulho da sua origem e da sua identidade. Benedita da Silva fez um trabalho magnífico na Constituinte, em todas as áreas, mas principalmente no capítulo que tratou dos empregados domésticos. Outros companheiros também fizeram, mas eu gostaria de falar um pouco, senhor presidente, do trabalho desenvolvido por ela, por Benedita da Silva, dessa guerreira na defesa dos direitos dos trabalhadores domésticos. Ela apresentou o PL 748 de 88, que dava nova redação ao dispositivo de lei 5859, de 11 de dezembro de 72, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico. Depois vieram o PL 1626 de 89, o 5978 de 89, o 2332. Só lembrar, senhor presidente, que hoje é 20 minutos, o senhor me deu 10, então eu tenho mais 10 na sua conta aí. O PL 232 de 91 e, mais recentemente, o PL 5238 de 2013. Obrigado, presidente. Todos esses com o objetivo, claro, de defender os direitos e os interesses dos trabalhadores domésticos. Por favor, senador, uma parte de Vossa Excelência, sempre um orgulho para esse senador. Eu quero apenas manifestar o meu testemunho com relação à sua participação na Constituinte. Me lembro perfeitamente das manifestações de Vossa Excelência, sobretudo nas questões sociais e especificamente na questão dos empregados domésticos. Vossa Excelência, desde aquela época, tem mantido uma posição de coerência, de idealismo na defesa daqueles que têm menos poder, têm menos condições de ação, sempre fazendo com que a nação se desperta para a responsabilidade que ela tem para com os menos assistidos. Eu não me canso de aplaudir a atuação de Vossa Excelência. E o meu aparte nesse sentido, para cumprimentá-lo uma vez mais, quando Vossa Excelência, inclusive, apresenta aí um rosário de medidas que estão sendo apreciadas aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, em benefício, sobretudo, dos empregados domésticos. Evidentemente, nós vamos, dentro de poucos dias, analisar o parecer da comissão mista que está tratando da regulamentação do trabalho doméstico. Espero, sinceramente, que esse trabalho que vamos analisar represente realmente o anseio de todos os trabalhadores rurais. E sei que Vossa Excelência estará à frente dessa batalha e nós aqui para apoiá-lo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Meus cumprimentos, Vossa Excelência. Vossa Excelência foi um daqueles constituintes que marcaram a sua época e o seu tempo, e o Brasil e o seu Estado, com certeza, têm um orgulho enorme de todo o seu trabalho, tanto lá como hoje aqui no Senado da República. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente, feito esse breve histórico dos direitos dos trabalhadores, principalmente domésticos, passo a falar um pouco sobre o relatório aprovado pela Comissão Mista aqui do Congresso Nacional. No capítulo 1, tratou-se do conceito de empregado doméstico, positivando o entendimento de que somente a prestação dos serviços em periodicidade superior a 2 horas por semana representa trabalho doméstico subordinado. Vedou-se a contratação de menores de 18 anos para o desempenho da função normatizada pela lei, que se busca incluir no ordenamento jurídico nacional. Limitou-se ao horário de trabalho doméstico a 8 horas diárias e 40 horas
44 horas semanais, estabelecendo-se regime de compensação de jornada e garantindo a remuneração da hora extra. Criou-se a possibilidade de contratação de trabalhador doméstico a tempo parcial, bem como foi permitida a contratação a prazo determinado. Nas hipóteses de contrato de experiência ou de situações que determinem a limitação temporal do ajuste e a contratação de regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Disciplinou-se também o horário noturno, as férias, o descanso semanal remunerado, as hipóteses de rompimento de contrato de trabalho, a estabilidade da doméstica gestante, o aviso prévio, os descontos permitidos do salário do empregado doméstico e a inclusão do empregado de forma impositiva no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também se garantiu o seguro-desemprego. Quanto à proteção contra dispensas sem justo motivo, instituiu-se uma nova alíquota de 3,2% sobre a remuneração devida, a fim de custear a indenização prevista no artigo 7º da Constituição Federal. Estabeleceu-se o regime unificado de pagamento de tributos, contribuições de demais encargos do empregado doméstico, o Simples Doméstico, que unifica o cumprimento das referidas obrigações em uma única guia, como já inclusive constava num projeto apresentado por nós há tempos atrás. Tudo isso é positivo. Instituiu-se o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregados Domésticos, chamado REDOM, como é feito hoje para os empresários que estão com dívidas com a sua contribuição, foi assegurado o mesmo direito ao empregador doméstico, para possibilitar, assim, ao empregador doméstico o parcelamento dos débitos junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, vencidos até 30 de abril de 2013. Isentou-se empregador e empregado doméstico do pagamento da chamada contribuição sindical, chamado imposto sindical. Suprimiu-se, finalmente, a penhorabilidade dos bens de família em caso de dívidas oriundas do trabalho doméstico. O projeto substitui integralmente a Lei 5.859, de 72, para, assim, disciplinar as novas condições de trabalho doméstico implementadas pela emenda número 72 de 2013. Ao fazê-lo, corrigimos distorção há muito verificada no ordenamento jurídico pátrio, conferindo tratamento equânime a todos os trabalhadores do nosso país, extinguindo odiosa distinção entre cidadãos brasileiros. Concretizou-se o sonho, o desejo da sociedade brasileira de reconhecer a essa categoria a importância de seu trabalho e de incorporá-la ao conjunto dos trabalhadores brasileiros. A proposição, senhor presidente, teve ainda o cuidado de respeitar as peculiaridades do trabalho doméstico e do empregador doméstico, a fim de evitar situações que ocasionassem manifesta injustiça social, levando a mais desemprego e informalidade no trabalho doméstico. Acreditamos que a proposta consolidou a melhor forma de se regular o trabalho doméstico, buscando o justo equilíbrio entre os interesses da categoria profissional, dos empregadores domésticos e da sociedade como um todo. O projeto beneficia a todos. O Estado experimentará acentuado aumento na arrecadação dos tributos incidentes sobre o trabalho doméstico, que agora torna-se, assim, mais fácil a formalização. O empregado passa a ser beneficiário de todos os direitos, já estendido aos demais trabalhadores. O empregador doméstico, por sua vez, é estimulado à contratação, mediante a redução dos encargos sociais, o que, na verdade, vai lhe assegurar o chamado conforto jurídico para o futuro. Não menos importante é ressaltar que o presente projeto é o fruto de entendimento amplo entre os diversos setores do poder público e da sociedade. O substitutivo, que ora a comissão aprovou, foi fruto de um grande entendimento,
foram ouvidos representantes do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Contou ainda com a contribuição dos sindicatos representativos, dos trabalhadores domésticos e das centrais sindicais. A proposição, como é evidente, representa um avanço histórico nas relações sociais entre capital e trabalho no nosso país. Em 2013, a nossa Constituição Cidadã completou 25 anos. Os seus princípios humanistas só existem se aplicados honesta e diariamente pelo Estado, pelo governo, pelos cidadãos de bem, empenhados na transformação da vida, por homens livres, por mulheres e homens cientes do seu passado, presente e futuro. Homens e mulheres livres. É na afirmação e no aprofundamento das garantias sociais, garantidas lá na nossa Carta Magna, que estamos hoje construindo, aí sim, um novo Brasil. Um Brasil renovado em suas relações sociais, um Brasil com deveres e direitos iguais para todos, sem exceção. Senhor presidente, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, mediante diálogo entre os seus membros e por iniciativa da senadora Ana Rita, já aprovou uma audiência pública para discutir a proposta aprovada na comissão mista e que aqui eu acabei discorrendo, convidando os setores da sociedade, como o Ministério ligado às empregadas domésticas, centrais, o relator da comissão mista do trabalho que eu apresentei, o senador Romero Jucá, a relatora na Câmara, a senadora Benedita da Silva, hoje deputada e ex-senadora, e também a senadora Lídice da Mata. Tenho certeza que esse debate na Comissão de Direitos Humanos só vai deixar cada vez mais transparente para a sociedade brasileira a importância de nós rapidamente aprovarmos a regulamentação da PEC das domésticas. Com isso, na verdade, todos ganham. O empregador doméstico terá a segurança jurídica. O trabalhador doméstico verá que ele passará a ter os mesmos direitos que os outros trabalhadores. E o Estado, com a formalização, com certeza vai arrecadar muito mais. Era isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pela paciência e a tolerância. Muito obrigado.